Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre bilheterias nesse vídeo de hoje e também falar um pouquinho sobre o impacto do que está acontecendo nesse final de mês de dezembro na própria indústria do cinema, porque nessa última semana nós tivemos dois casos completamente diferentes que eu acho que geram um debate bem interessante. Primeiro, Avatar 2, que consegue números extraordinários. Você tem o caso de vários países em que Avatar 2 ele consegue se manter, inclusive com números tão bons de bilheteria como na semana de estreia, e aí eu poderia usar a França como exemplo. E no caso dos Estados Unidos, nesse último fim de semana, que foi um final de semana horrível, assim, de tempestades muito fortes em várias cidades, com muitos cinemas fechados, até mesmo em grandes capitais, Avatar 2 consegue no país ainda um resultado extremamente sólido, e em questão de horas vai bater $1 bilhão de bilheteria. E mais que isso, a projeção de Avatar ela é muito boa porque o filme vai ter praticamente o mês de janeiro também com muita visibilidade. E muitas pessoas duvidavam justamente dessa experiência de Avatar e muitas outras pessoas diziam o seguinte: é muito complicado no cinema você conseguir estruturar um bom resultado se não está atrelado à dinâmica de super-heróis, Marvel e DC. Top Gun Maverick, nessa temporada, conseguiu se tornar um filme-evento e Avatar 2 também é um filme-evento. Avatar 2 é o tipo de experiência que você precisa ir para o cinema, você precisa conferir. Nesse caso, nessa última semana, por conta da tempestade, por exemplo, eu queria assistir Avatar 2 de novo, não consegui, vou assistir hoje novamente, pretendo depois, quem sabe, publicar uma análise com spoilers no canal. Mas o número, ele é extraordinário, ele é realmente muito bom mesmo pela projeção futura, e quando você está fazendo a análise de bilheteria, claro, tem em conta o número de salas que o filme estreia, e também como pode ser a rodagem, tipo Top Gun Maverick, que consegue excelentes números e consegue uma projeção durante meses. Eu realmente acredito que algo semelhante pode acontecer com Avatar 2. Avatar 2 é mais um caso de sucesso de James Cameron, mais uma ótima experiência para o cinema, e eu ressaltei isso na minha crítica também. Visualmente maravilhoso, essa questão do avanço da tecnologia, do salto gráfico. Tudo bem que aí para Avatar 3... para o interesse que isso vai despertar, já que a janela é mais curta, é uma outra história. Mas Avatar 2, seja lá o que for acontecer a partir de agora, e a projeção, repito, ela é muito boa, já se consolida na minha visão como um sucesso. Porque nós estamos em um período no cinema que é bem complicado você lidar com projeção a longo prazo na era do streaming, onde muitas pessoas deixam para assistir em casa. Então você tem a experiência de Top Gun Maverick no cinema, e isso acaba gerando marketing boca a boca positivo. Para Avatar 2, a mesma coisa, por mais que você possa fazer menções quanto ao roteiro, quanto à história, a narrativa no geral, na consolidação de uma franquia, mas a experiência visual é realmente fascinante. Agora, eu vi muitas pessoas falando o seguinte, que Babylon, do Damien Chazelle, conseguiu um resultado fraco de bilheteria e, gente, é uma catástrofe, é um desastre. É a 6ª pior estreia nos Estados Unidos de todos os tempos de um filme com projeção de mais de 3.000 salas. Eu vi muitas pessoas dizendo o seguinte: poxa, Babylon do Damien Chazelle não deu sorte por conta das tempestades, né? E eu até postei no Twitter hoje, eu vou deixar os prints aqui, uma sessão de Avatar 2 durante a tarde e uma sessão de Babylon que estava prestes a começar. Eu realmente vejo que não existe um interesse para o filme do Damien Chazelle, por exemplo. Tem todo o que gira em torno da nota, da reação do público, que você pode discutir, da crítica, nota no CinemaScore, por exemplo, que é o que a indústria utiliza. A indústria não quer saber da nota no IMDb, no Rotten Tomatoes, para agregador no Letterboxd. A indústria quer o CinemaScore e o Post-Track. E uma nota C positivo é muito ruim. Só que eu acredito que esse caso de Babylon, do Damien Chazelle, ele permite várias outras considerações muito importantes. Então, por que esse filme ele consegue um resultado, no geral, em 4 dias de menos de $5 milhões? É o marketing ruim? Olha, vou falar que eu vi muito marketing de Babylon nas ruas, por exemplo. É a falta de interesse do público? E aqui eu posso direcionar também para isso. Pegando outros casos, recentemente, tá? Outubro e novembro. Grande fracasso de bilheteria de outubro, Amsterdã. Um elenco extraordinário, um elenco que a própria distribuidora, né, fazia questão de trazer essa sensação de vários artistas importantes em Amsterdã, você precisa assistir isso, e as pessoas não foram assistir. O maior fracasso de bilheteria do ano, Babylon, olha, que vai disputar forte também. No entanto, é que Babylon tem uma projeção para 2023.
Novembro, outro fracasso de bilheteria, She Said, ela disse. The Fabelmans, do Steven Spielberg, ninguém vai mais no cinema, isso tá evidente agora com esse caso de The Fabelmans. Ninguém vai mais no cinema só por causa que o filme é dirigido pelo Spielberg. A indústria de cinema ela mudou muito mesmo, pessoal, na minha visão, também por tudo que vem acontecendo nos últimos anos, especialmente pela diminuição da janela de exclusividade quando o público sabe, a pessoa sabe que se ela não for assistir no cinema, tudo bem, daqui a 20 dias, 30 dias no máximo, ela vai conseguir assistir o filme em casa, salvo raras exceções, como Avatar, como Top Gun Maverick, algum filme da Marvel, quem sabe um grande sucesso da DC. Então você coloca tudo isso para perspectiva e é realmente 2022 ele deixa uma lição que ela serve como um sinal de alerta para a própria indústria. E aqui eu me preocupo justamente por conta de filmes como Babylon, filmes como Amsterdã, e você precisa de um grande investimento, quem sabe para resgatar um período histórico, e eu poderia mencionar também Ela Disse, She Said. Você precisa desse investimento e parece que o público não está disposto a prestigiar esse tipo de filme no cinema, que o público, no geral, ele se interessa mais justamente por esses filmes, evento. Claro, tem uma dinâmica consolidada de super-heróis. Vez que outra, né, quando aparece uma bomba tipo Morbius, não dá muito certo, mas você consegue uma projeção interessante. Então nós tivemos recentemente até a polêmica de Adão Negro, que eu fiz a cobertura nas lives aqui do canal. O problema de Adão Negro é que o filme não deveria nem de perto ter custado 200 milhões de dólares. Ele custa por uma aposta voltada para uma estrela, para o ator que é o The Rock, e isso não dá certo. O que eu posso falar de Babylon, por exemplo? Esse resultado aqui, você acha que uma Disney não está olhando e pensa o seguinte, olha, no ano passado o Último Duelo não conseguiu uma boa bilheteria, foi um desastre de bilheteria. Nesse ano, Amsterdã foi um desastre de bilheteria. Babylon é um desastre de bilheteria. Você acha que isso não vai influenciar em projetos futuros? Claro que vai, pessoal. Vai influenciar em projetos futuros e vai influenciar também em questões como a projeção em outros países. Então, hoje no Twitter eu trouxe uma informação, por exemplo, de que por conta desse resultado inicial negativo de Babylon, do Damien Chazelle, os exibidores brasileiros estão refazendo as projeções do filme, do número de salas para Babylon a partir da semana do dia 19 de janeiro. Existia a possibilidade até de Babylon chegar como uma pré-estreia, acabaria competindo com outro longa, né, que seria The Fabelmans, do Spielberg, que inclusive já sofre porque a distribuidora não quis lançar perto da data dos Estados Unidos, então tem a competição com compartilhamento, né? Mas nesse caso, por conta dos números negativos de Babylon, o circuito de Megan será ampliado no Brasil. E é uma decisão um tanto quanto óbvia. Então olha o que o mês de dezembro ele acaba nos proporcionando. Ele acaba proporcionando a visão de que sim, existe um grande interesse do público. O público está muito interessado em uma experiência no cinema como a de Avatar 2. Uma experiência para quem sabe você ficar com esperança de novo para que mais filmes consigam apresentar um 3D de qualidade ou efeitos gráficos de primeiríssimo nível, como é o caso aqui. E ele também mostra que o público não está interessado em um épico histórico como Babylon. Ele não está interessado nessa reconstrução, nesse resgate, assim como não estava interessado em Amsterdã, assim como não estava interessado em Ela Disse, como não se interessou também em novembro por um filme do Steven Spielberg. É uma questão que ela é muito sensível para a indústria, que até você pode acabar direcionando para fracassos, né, de bilheteria e isolar esses casos, mas no geral, quando a indústria vai fazer um investimento no futuro, ela já vai pensar o risco acentuado, porque existe uma série de longas que se esperava muito também de projeção que não conseguiram um bom resultado. Se para animação foi complicado, e você pega o caso de Lightyear, por exemplo, que é um sucesso no streaming, mas não consegue bons números de bilheteria na dinâmica da Disney, que dizer então de um Babylon que precisa justamente dessa questão da reação do público também. E aí, só para fechar, eu falei isso já em lives antes do lançamento do filme do Damien Chazelle, mas o que a Paramount fez aqui, a Paramount que tem sempre uma boa estratégia desde que acabou, né, refazendo toda a sua questão de grade, de distribuição de cinema, investindo em menos filmes para os cinemas, mas dando grande visibilidade para esses filmes, o que a Paramount fez com Babylon é inacreditável.
eles tiraram do circuito limitado em dezembro, e o filme chegaria em janeiro nos Estados Unidos, para competir com Avatar 2. A Warner não quis competir, a Universal não quis competir, a Sony imaginou que ela teria competição, então seria um filme, né, para quem não quiser assistir Avatar, posicionaria I Wanna Dance With Somebody, a história da Whitney Houston, e depois a Paramount chega, não, vamos oferecer uma outra opção, um extra ainda, que é Babylon, que fracassa de forma incrível. É realmente, se você pegar o termo box office bomb, essa bomba no geral de bilheteria, pode ser perfeitamente aplicado para esse caso de Babylon na sua semana de estreia, e o pior é que isso vai afetar o circuito internacional também, como eu falei, por exemplo, no Brasil. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!